Texto que lemos. Santo é o nome do Senhor. O texto que nós lemos, Isaías 53, e vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Os irmãos podem tomar assento, irmãos? Pode tomar assento, pode se assentar. Capítulo de número 53, é o texto que nós lemos na abertura desse culto, é o texto oficial. Nós vamos meditar nesta noite, nesse tema, pois hoje é uma noite especial, é uma noite de Santa Ceia do Senhor. Entre todos os capítulos do Antigo Testamento, Isaías 53 ocupa um lugar singular. Muitos estudiosos chamam de o Evangelho segundo Isaías. Por quê, pastor? Porque descreve com impressionante riquezas e detalhes do que iria acontecer 700 anos à frente. Então, o profeta Isaías é o profeta messiânico, é o profeta que vai profetizar sobre a vida do nosso Salvador. O profeta escreveu durante o reinado do rei Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Naquele tempo Judá caminhava para o juízo divino. Atenção aqui. Por causa da idolatria, da corrupção, da rebeldia. Contudo, Deus promete que a salvação viria através de um servo. Preste atenção. A salvação viria através da vida de um servo. Não era governador, não era rei, não era presidente, não. Viria através de um servo. Também não era guerreiro, não era soldado, não era general, era um servo. Mas, extraordinariamente, Isaías descreve os fatos, somente o que aconteceria séculos depois. O fato é que ele vai dizer sobre o Cristo rejeitado, ele vai dizer o Cristo ferido, o Cristo silencioso diante dos acusadores. Também ele vai dizer que o Cristo crucificado foi colocado entre os malfeitores. Também ele vai dizer que Cristo será sepultado como rico. E no final ele diz: ele ressuscitará. Eu vou repetir: ele ressuscitará. Ou seja, Isaías falou de um servo que seria rejeitado, ferido, silenciado diante dos seus acusadores. Ou seja, não teve oportunidade de defesa, não teve a oportunidade de se defender. E agora ele foi também sepultado como um rico. Mas o seu fim, para quem esperava que o servo ali terminaria sua história, se equivocou, porque o texto diz que ele ressuscitou. Tudo isso aparece em Isaías 53. Como observa John Wesley, eu estava dando uma lida hoje nesse assunto e eu descobri que Isaías 53 é o ponto mais alto da revelação, irmãos. É o ápice de quem estuda a palavra de Deus. E eu aconselho a você, leia o livro do profeta Isaías. Esse é o testamento da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto celebramos a Santa Ceia, nós estamos apenas lembrando um sofrimento. Estamos proclamando que cada detalhe daquela mesa aponta para a cruz. Então hoje você veio aqui para reconhecer que essa mesa, aonde daqui a pouco nós vamos servir a Santa Ceia, é para você refletir na morte do servo de Deus.
Por quê, pastor? Porque nós estamos esquecendo o fundamento real que é participar da Santa Ceia. Não é só chegarmos em casa, colocarmos um terno, tomarmos um banho, colocar um bom perfume e vir ao culto sem significado ou sem motivo algum. Nesta noite tem um significado muito grande nós estarmos aqui. Nós estamos lembrando do nosso Senhor e Salvador Jesus, que deu a sua vida por nós, ao nosso favor, ao nosso resgate. Senão nós não estaríamos aqui. Senão eu e você nunca estaríamos aqui. Foi pelas misericórdias do nosso Senhor que hoje você tem liberdade de dar um brado de glória a Deus. Muitas das vezes esquecemos o fundamento do culto. O que é culto? O culto é lugar de raciocínio. Aqui ninguém pode se desligar. O motivo maior de nós estarmos aqui é em adorar a Deus. Muitas das vezes nós entramos quieto, calado e saímos também mudo. Mas nessa noite, só quem tem a presença de Deus, por favor, abre a boca santa e adore a esse Deus nessa noite. Oh, glória a Jesus. A Santa Ceia nos convida a olhar para 3 grandes verdades presentes no texto que lemos de Isaías. Hoje eu prego ensinando e ensino pregando. A primeira, a Santa Ceia nos lembra do sacrifício substitutivo de Cristo. Vou dizer, Jesus nos substituiu, porque quem era para estar naquela cruz era eu e você. Quem era para ter morrido naquela cruz era eu e você. Era eu e você que era para estar pendurado naquele madeiro. Mas Cristo nos substituiu. Olha o texto, Isaías 53, versículo 4. O texto diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Pronto. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Hoje nós só deitamos e acordamos no outro dia porque Ele levou, Ele carregou. É Ele que nos deu a oportunidade. Se eu fosse você, eu já tinha glorificado o nome do Senhor, porque Ele nos deu a honra de estarmos aqui para adorar, para glorificar o nome dEle. Oh, poderia ser os anjos, poderia ser outros, sim, mas Ele escolheu você. Vira para esse irmão e diga: Deus escolheu você. Então glorifica, glorifica. Ei, glorifica quem tem vida, glorifica, porque depois que vai não adianta. Para onde nós vamos não tem obra, para onde nós vamos só tem a espera. Tem gente que esquece disso. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Então aqui aparece uma das maiores doutrinas bíblicas, a substituição penal, porque era para nós estarmos no lugar do culpado. Jesus não morreu apenas por amor, Ele morreu em nosso lugar. Todo mundo diz: Jesus morreu por amor, morreu. Mas porém, Ele tirou o que era para ser para nós e colocou sobre Ele. Fala, a cruz. Jesus pega a cruz, mesmo ainda nós não merecemos. Jesus sabia que você não daria conta. Jesus sabia que você ia pecar. Jesus sabia que você seria falho. Jesus já sabia antes de você nascer. Jesus já te conhecia. Jesus sabia que você ia falhar, mas Ele mesmo assim carregou sobre Ele, carregou um madeiro sobre as suas costas, levando as nossas culpas, sarando as nossas dores. Então, pelo amor de Deus, quem tem liberdade, adore o nome do Senhor. Aleluia. Ele morre em nosso lugar. A palavra hebraica aqui é nasa, que significa carregar, levar, suportar o peso. Vocês acham que era leve aquela cruz? Vocês acham que era uma madeirinha qualquer? A Bíblia diz que era tão pesada que precisou da ajuda de um homem para socorrer Jesus.
Ou seja, era um fardo que ele não merecia, mas mesmo assim ele carregou. A mesma ideia de bode emissório, lá em Levítico 16, naquele ritual, o pecado era colocado sobre o outro. Então todos os nossos pecados estavam nas costas de Jesus. Antes de você ir, você não está entendendo, até as suas mentiras, Jesus carregou na cruz. Até os seus pecados, Jesus carregou na cruz. Até a sua falha, Jesus carregou na cruz. Até o seu adultério, Jesus carregou na cruz, e Ele carrega até hoje. Os nossos pecados estão sobre Ele. Lança, não carrega para glória. Sabe por que tem crente parando? Sabe por que tem crente mendigando espiritualmente? É porque não dá para Jesus carregar. Nesta noite, entrega tudo para Jesus. Não leve esse fardo para casa. Deixa diante do altar esse peso que você carrega. Aleluia. No entanto, seria Ele o cordeiro definitivo. A Bíblia diz que como um cordeiro mudo, sabe o que é isso? Não abriu a boca para se defender. Abachuricandarai. E que isso tem a ver com a Santa Ceia, pastor? Quando Jesus tomou o pão, afirmou: isto é o meu corpo. É para você lembrar, todas as vezes que você comer do pão, você vai lembrar do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Eu vou dizer uma coisa, não foi fácil, não foi para qualquer um. O seu corpo foi dilacerado. Eles pegaram os chicotes, no bico dos chicotes tinha ossos, como se fosse uma navalha, e cada pancada que Ele tomava, um pedaço do seu corpo era arrancado. Sabe o que é isso, irmãos? É o peso que Ele levou para nós glorificarmos o nome dEle nesta noite. Então adore o nome do Senhor. Meu Deus, Ele nos substituiu em sua morte. Ou seja, Cristo levou aquilo que jamais poderíamos suportar. Aleluia. O Cristo suporta a ira de Deus, ou o pecador suportará eternamente o seu castigo? É você quem escolhe. Ainda Jesus fazendo o que fez, tem muita gente abandonando Jesus. Ainda Jesus fazendo o que fez, tem muita gente renegando Jesus. Mas nessa noite, olha para a cruz, olha para o autor e consumador da sua fé. Não seja só crente domingueiro, não seja só crente da Santa Ceia, seja crente todo dia. Carregue a cruz todo dia. Na ceia nós não celebramos os nossos méritos, celebramos o que havia, um lugar reservado para nós na cruz, mas Ele nos substituiu. O Cristo ocupou esse lugar que era meu e seu. Por isso nós não devemos julgar, porque Ele já levou na cruz. A Santa Ceia também, irmãos, nos lembra do alto preço da nossa redenção. Isaías 53, versículo 5, abre a sua Bíblia comigo. Oh, glória a Jesus. Isaías 53, versículo 5. Olha o que diz o texto: mas Ele foi ferido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído. Alguém já viu aqui um moedor de carne? Aqui nós temos açougueiro Miguel. Moído, ele foi torturado, dilacerado, a sua carne, a sua pele ficou exposta às suas feridas. Oh, glória. E o texto diz: ele não abriu a boca. Aí tem crente que quando é para vir para o culto reclama: hoje eu não vou, hoje não dá, hoje eu não sei, hoje inventa muito de desculpa. Falei aqui na escola dominical, irmãos, sabe que nós estamos vivendo dias em que nós criamos motivos para não vir ao culto.
Está cansado para todas as coisas, principalmente para vir no culto. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Irmãos, nós precisamos voltar, lembrar do sacrifício na cruz, ainda que seja, irmãos, 2 horinhas, 2 horinhas de culto, só para você olhar para o céu e agradecer. Irmão, eu olho para a vida de crente aqui, tem crente bonito, cheiroso, andando de carro bom, morando em uma casa boa, comendo coisas boas, mas mesmo assim são ingratos. Muitas das vezes nós nem agradecemos ao Senhor. Aleluia. Nós temos uma igreja com uma boa estrutura, uma igreja de médio porte, uma igreja que tem ventilador, tem som, tem pastor, tem obreiros capacitados. Mesmo assim nós reclamamos, nós abrimos a boca para murmurar. Muitas das vezes o Senhor está lá de cima olhando, esperando um glória, esperando um aleluia, mas o que sai da nossa boca é só reclamação, é só murmuração. O pastor não presta, a igreja não presta, isso, aquilo não. Eu vou dizer uma coisa: lembre do sacrifício da cruz. Não olhe para cá, mas olhe para Jesus. Ei. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Oh glória. O castigo que nos traz a paz. O que é paz? Paz é quando nós deitamos e dormimos sossegado, ainda que sabemos que está difícil, que as coisas não vão bem, que nós estamos passando por dificuldades, ainda que o sistema, isso nos dá uma luz que não vai melhorar. Não adianta, irmãos, não tem governo, não vai ter prefeito, não vai ter presidente que vai mudar a história do Brasil, que vai mudar a história dessa nação, mas aquele que morreu na cruz, ele pode mudar a tua vida, ele pode mudar a tua história. Ele entra onde ninguém entra, ele abre porta onde ninguém abre porta, ele abre a janela onde ninguém abre. E nesta noite, tira seu coração dessas coisas e volte para a cruz. Meu Deus, volte para a cruz, olhe para Jesus, porque quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, uma hora a conta chega. E pelas suas pisaduras. Sabe o que é pisaduras? Pisaduras é como se fosse uma cavalaria passando por cima, como um rolo compressor. Foi quem passou em cima de Jesus. E se fosse nós não suportaríamos. Aí hoje nós reclamamos: se está frio, está frio. Se está calor, está muito calor. Nós não sabemos agradecer a Ele. Abre comigo a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus. 1 Pedro. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Olha o que Pedro diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. Vou dizer uma coisa: há um momento que nós passamos, o momento é esse, que nós temos um complexo de inferioridade terrível. Tem muita gente aí, irmãos, que está gastando, se desgastando em suas belezas. Tem gente aí gastando rios de dinheiro para ficar magro, para ficar bonito. Agora é uma moda de caneta.
põe caneta na barriga para emagrecer. Tudo isso aí, irmão, entra o espírito de vaidade. O espírito está entrando para destruir, irmãos, a nossa vida é espiritual. Porque quem busca essas coisas, eu vou dizer uma coisa: quem busca essas coisas está pensando, olhando para a terra, não está olhando para o céu. Nada contra, você quer emagrecer, emagrece, faz o que você entender. Mas acontece que isso não prejudica a sua vida espiritual. Porque tem gente pensando na sua beleza e se esquecendo que tem um Cristo que morreu na cruz do Calvário. Eita, já tem gente entendendo o que eu estou falando. É melhor você ir para o céu do jeito que você está, do que você ir para o inferno com toda a sua beleza. Eu vou dizer mais: tem gente correndo risco. O Senhor vai voltar e Ele vai buscar a sua igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga. Ei, para de se preocupar com essas coisas e volte a olhar para Jesus. Não digo motivo de saúde, porque tem gente que precisa para ter uma vida saudável, mas tem gente que exagera. Tem gente que se exagera, se mistura com as coisas vias desse mundo, se esquecendo da cruz. Vivemos em uma geração que conhece o valor de muitas coisas, mas desconhece o preço da redenção. Isso é tão importante que Jesus vai comparar os nossos dias como os dias de Noé. E como é que eram os dias de Noé, pastor? Casavam-se, davam-se em casamentos, comiam, bebiam, viviam as suas vidas regaladas. Mas quando chega o momento, o Senhor diz: vai Noé, pega toda a sua família, entra na arca, porque vai chover. Não tinha nunca chovido na terra, não tinha caído uma gota sequer de chuva na terra. Ali é só para quem é crente doido mesmo. É quando eu digo Jesus está voltando, só crê quem é doido. Porque o que está acontecendo, muitos já deixaram de crer na volta de Jesus. Então Noé pega a sua família. Esse é o maior pregador que já existiu. O pregador que pregou e ganhou sua casa, o pregador que pregou e ganhou seus filhos, o pregador que pregou e ganhou suas noras. Ele foi o maior pregador que existiu. Enquanto a cidade não dava ouvidos para ele, quando ele dizia: Jesus vai derramar chuva, e ele batia a martelada: Jesus vai derramar chuva. E eu digo nessa noite: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pode ser que nós nem termine essa santa ceia, mas Jesus está voltando. Eu não me canso de dizer qual é a mensagem, pastor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Desperta tu que dormes. Enquanto você gasta rios de dinheiro para ir para o inferno, a salvação é de graça. Enquanto você gasta rios de dinheiro para caminhos que levam o homem para a morte, Provérbios diz: tem homens que estão indo para o caminho, mas esse caminho é de morte. Cuidado, morte aqui, irmãos, não é morte física não, é morte espiritual. Sabe o que está virando? Algumas assembleias de Deus já está tendo cadáveres ambulantes. Ou seja, pessoas que estão dentro da casa, mas não tem vida, não tem santidade, não anda diante da presença de Deus. Para ele é mais fácil crucificar, matar, julgar, do que ser um crente salvo. Mas nessa noite eu vou dizer: coloque a tua casa em ordem, coloque a tua vida em ordem, porque Jesus vai voltar, a trombeta vai soar e você vai ficar. Paulo diz: porque fostes comprado por um bom preço. Sabe o que é isso? Você foi comprado. Alguém pagou um preço por você. É isso. O real sentido de você estar aqui nesta noite é porque alguém pagou um alto preço. Mas tão pouco se importando. A ceia não é apenas uma celebração da graça, ela também é um memorial do preço pago por... Tudo bonito, mesa, as taças,
esse pão aqui que é de mentira, essa jarra de vidro é uma beleza só, graças a Deus. Olha a estrutura do templo. Aí Jesus está no Monte das Oliveiras, aí os discípulos estão junto com ele, aí eles falam: mestre, olha a estrutura desse templo, que coisa magnífica, que coisa maravilhosa. Sabe o que os discípulos estão dizendo? Eles estão preocupados com as coisas da terra, eles estão preocupados com a estrutura física do templo. Aí Jesus fala: ei, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, tire o seu coração das coisas da terra e volte a olhar para o céu. Para de andar que nem porco olhando para baixo e comece a olhar para o céu, porque quem olha para o céu encontra a graça da salvação, encontra a presença de Deus. Continue olhando para cima, porque quanto mais você olha para cima, as bênçãos de Deus vai descer sobre você. O salmista diz: eu olho para o céu, porque é de lá que virá o meu socorro. O meu socorro não vai vir do chão, o meu socorro não está aqui na terra, o meu socorro não está nas coisas vis desse mundo. Por isso que Jesus diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Mas tem gente amando as coisas do mundo e deixando as coisas de Deus para trás. Eu vou dizer: volte a olhar para a cruz, volte a olhar para a cruz, volte a olhar para a cruz. Infelizmente tem dois caminhos, irmão Anderson. Há dois caminhos, um que vai nos levar para o céu e o outro que vai nos levar para o inferno. Não tem jeito, há uma lista. Quando eu abro a minha Bíblia, eu vejo que tem uma lista de aqueles que vão descer para o inferno. Ei, os mentirosos, os efeminados, aqueles que mentem, vão para o inferno. Ei, vou dizer uma coisa: muitos de nós vamos ficar. Por quê? Porque nós não estamos levando a sério a palavra de Deus. Estão com brincadeira, achando que não vai acontecer, mas vai acontecer sim. Vai chegar o dia em que a trombeta vai tocar e a trombeta vai soar. Aí eu quero ver, enquanto você fica nessa vida, Deus não vai. Eu estou pregando, mas eu estou com temor, porque Deus está falando com alguém aqui. Até quando tu vai brincar? Eu vejo vidas brincando com as coisas santas, sérias de Deus. Pessoas que Deus fez promessa, mas continua brincando. Enquanto você brinca, Deus está dizendo: eu vou trabalhar ao seu favor. E quando Deus diz vou trabalhar ao seu favor, Ele está dizendo: vou entrar com justiça, vou entrar com providência. Não se preocupe, se entrar, oh glória, porque eu estou no controle, eu estou na situação. Eu não estou aceitando o que você está fazendo às ocultas. Eu não estou aceitando o que você está fazendo às ocultas. Te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu vou entrar com justiça, eu vou entrar com justiça, diz o Senhor dos Exércitos. Pecado ainda é pecado. Pecado, Deus está dizendo, ainda continua sendo pecado. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra em hebraico utilizada aqui é shamburá. Seu significado é muito mais profundo do que uma simples ferida. Pisaduras, feridas, refere-se às marcas abertas provocadas pelos açoites. Hematomas profundos, os cortes que rasgaram a pele do nosso Senhor, lesões produzidas por espancamentos violentos. Foi caro o preço. Isaías não está falando apenas de sofrimento emocional, não. Ele descreve um corpo completamente mutilado. 700 anos antes da crucificação, existir como método romano de execução. O profeta contempla a visão profética, o servo sofredor coberto de feridas. Ei, irmão, você não está entendendo.
o que o Senhor passou para a gente estar aqui, irmãos. Aleluia. Aí eu vejo pessoas brigando dentro da igreja por qualquer coisa. Eu vejo pessoas que praticamente estão sem Deus, irmãos. Não tem comunhão um com o outro, faz o que quer, fala o que quer. Vou dizer uma coisa, eu estou com o temor do Senhor nesta noite para dizer aqui o que eu vou dizer. Cuidado, cuidado, dias se aproximam e os dias são maus. E esses dias nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor. E o Senhor está me dizendo, eu quero intimidade. Oh glória, esse mês que está entrando, que você está ceando, procure-me, seja mais íntimo, procure, porque as feridas que eu tenho no meu corpo, ai, diz o Senhor, vocês verão expostas. Ei, vocês vão ver as marcas dos cravos. Nós vamos tocar em Jesus, nós vamos abraçar Jesus, mas a questão é, como está a sua vida? Como está a sua vida diante de Deus? É um culto de Santa Ceia. Faça uma análise, faça uma reflexão. Não começou aí, Jesus foi traído. Jesus foi preso como criminoso. E por último ele foi abandonado. Todos fugiram. Aquele que nunca abandonou ninguém experimentou a solidão absoluta. Sofreu zombarias. Jesus foi cuspido em sua face. Cuspiram no seu rosto, bateram com uma cana na sua cabeça, ajoelhavam ironicamente chamando ele de rei. Cadê os cristãos? Muitas das vezes nós batemos no peito, falamos somos cristãos, mas não reconhecemos a Cristo. Muitas das vezes fechamos a porta na cara de Cristo. Muitas das vezes nós abrimos a porta de casa para tudo que não presta, mas não abrimos a porta para Jesus. Nós colocamos muitas pessoas dentro dos nossos lares, mas não colocamos o principal. Eis que estou à sua porta e bato. Eis que estou à sua porta e bato. Se tu abrir, eu entro. E não só entro, como eu sento contigo à mesa. Deus está falando, eu quero intimidade. Eu quero intimidade. Sofreu os açoites romanos. Antes da crucificação havia um flagelo. Condenado era amarrado em uma coluna, recebia golpes como flagelo. Um chicote romano composto de várias tiras de couro, contendo um pedaço de osso de chumbo na extremidade. Cada golpe estragava, rasgava sua pele, os músculos, seus vasos sanguíneos. Se fosse você, por que o senhor está lembrando isso, pastor? Porque muitos esqueceram. Muitos morriam somente nessa etapa. Nós não suportaríamos se fosse nós no lugar dele. Pelas suas pisaduras, não eram pequenas marcas, era um corpo completamente dilacerado. Coroa de espinho. Mateus 27 e 29. Os espinhos provavelmente pertenciam às plantas comuns da região da Judeia, com longos espinhos rígidos. A coroa não era apenas um instrumento de zombaria, representava a maldição do pecado. Após a queda, Deus disse: espinhos e abrolhos também te reproduzirá. Vou dizer uma coisa, quando eles colocam um espinho na cabeça de Cristo, ele leva sobre a sua cabeça justamente o símbolo da maldição que o pecado, que o mundo trouxe. Ele carrega com ele. O segundo Adão assume a maldição do primeiro Adão. E o carregamento da cruz. Jesus carregou o madeiro pelas ruas de Jerusalém, enfraquecido pela perda de sangue, caiu pelo caminho. Simão Cirineu foi obrigado a ajudá-lo. Cada passo lembrava o peso do pecado da humanidade. E por último, crucificaram. E o engraçado é que quem crucifica ele não é estranho, é os conterrâneos, é os crentes. Será que nós não estamos crucificando Jesus?
pregos atravessaram mãos e pés. Condenado precisava levantar o corpo para conseguir respirar. Cada respiração era uma dor. Além da dor física havia sede intensa, perda de sangue, asfixia progressiva. Eu vou dizer uma coisa: o preço foi caro. Vira para esse irmão e diga para ele: antes de você pensar em desistir, lembra que o preço foi caro. O preço na cruz foi caro. Para você viver a vida que você está levando, foi caro. O peso na cruz foi caro. Aí a gente ouve: ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Não é assim a maioria das vezes que diz o Senhor. Anderson, faz assim com as mãos: eu sou o Deus de justiça, sou eu que entro no meio dos teus e vou fazer uma confusão, porque eu sou Deus que te fiz promessa, e eu tomo conta, mesmo com chicotes, mesmo com açoites, eu vou entrar com providência. Te diz o Senhor: pediu para falar, eu falo. Tu pediste: Deus, fala comigo, porque a dor está grande. Mas eu vou dizer, eu falo e afirmo: sou eu o teu Deus, sou eu que cuido, sou eu que guardo, sou eu que zelo, sou eu que preservo, e eu vou fazer, porque eu sou Deus. Está difícil, filho, eu sei, mas eu sou teu Deus. Eu sou o Deus que contempla fora e em tempo, fora e em tempo. E nesta noite eu contemplo o teu coração e entro com providência nas tuas orações, porque eu ouço. Os meus ouvidos não estão agravados, não estão tampados, e eu ouço, e eu vou entrar com providência. Tem justiça chegando, tem resposta de oração chegando. Enquanto eu ando contigo, Deus vai moldando, vai quebrar cadeias, vai quebrar os grilhões, vai quebrar. Se eu fosse você, eu já tinha dado glória. Estou entrando com providência no seu relacionamento. Estou eu entrando com providência dentro do seu lar. Filho, hoje eu marquei esse encontro contigo para te dizer: sou eu que faço, eu que cuido. Dê um abraço na tua esposa. Vem cá, irmã. Irmã, vem cá. Abraça o teu esposo. A igreja adore. Dê um abraço na tua esposa, e nesse abraço recebe a visita, recebe a minha paz, minha filha, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Jesus está na casa. Se coloque de pé. Deixa a leitura aí pronta da Santa Ceia. Faz a leitura da Santa Ceia. O sofrimento espiritual foi maior que o físico. Na cruz carregou algo invisível aos olhos humanos. Isaías havia anunciado: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Paulo declara: aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós. Ou seja, ele não tinha culpa. A culpa era tua, a culpa era minha, a culpa era nossa, mas mesmo assim ele carregou aquela cruz. Sou Deus que trabalho no secreto, sou Deus que conheço o coração, sou Deus que velo o que vejo. Tá dura, tá difícil, mas o Senhor te diz: meu filho, levanta a tua cabeça, porque eu tenho me agradado da obra que tu tem feito. É só uma preparação. O que eu tenho na tua vida é grande. Te prepara, porque eu preciso de ti na minha obra, eu preciso de ti na minha casa, eu preciso de ti fazendo as coisas que eu te dou sabedoria para fazer. Você acha que vem de Candarabai? Eu coloco na tua cabeça, sou eu que te uso do meu jeito, da minha forma. Eu vejo, eu olho, eu comparo e
diante disso, filho, eu te escolho nesta noite para uma grandiosa obra. Eu te escolho no meio de muitos para fazer aquilo que ninguém mais quer fazer, porque o que eu tenho para ti é um povo te esperando.